Shalom pessoal, aqui é a Kézia de Hebraico Sem Segredo e estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a dizer mais uma coisa em hebraico. A gente já aprendeu aqui nos vídeos passados muitas coisas e a gente aprendeu também recentemente a como dizer eu entendo em hebraico. Só que no vídeo de hoje você vai aprender uma outra forma bem legal de você dizer em hebraico. Um verbo super utilizado, um verbo muito comum que é assim, a questão. Eu sei, eu não sei. Então o verbo que você vai aprender hoje é o verbo saber em hebraico. Você sabe como dizer eu sei em hebraico? Não sabe? Então, no vídeo de hoje você vai aprender. Então, como sempre, vamos começar aprendendo o verbo que eu vou usar para dizer eu sei em hebraico, né? O verbo saber, né? Ele pode ter sentido de saber, pode ter o sentido de conhecer também. Conhecer as coisas, conhecer assim, não conhecer de encontrar pessoas, tá? Mas conhecer, saber, nesse sentido. Então, o verbo que a gente vai usar é o verbo lada'at. 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 Né? Esse verbo, ele é muito, muito comum. E todas as palavras da família dele, ou seja, dos choras dele, também são muito comuns. Você vai ver, você vai ver aqui, ó, as letrinhas dos choras desse verbo é as letras Yud, a Dalet e a Ain, tá? Essas são as três letrinhas dos choras desse verbo. E essas três letrinhas você vai ver em N palavras. E toda vez que você ver essas três letrinhas, você pode ter certeza que elas têm ligação entre si de significado, né? Como a gente já explicou aqui, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre choras. Vídeo, um dos mais assistidos, o pessoal gostou muito. Se você não sabe o que é choras, volta lá e assiste, tá? Só você procurar aí choras hebraico sem segredo, vai aparecer. E você pode ter certeza que todas essas palavras vão estar ligadas a esse sentido de conhecer, de saber, de conhecimento, todas essas coisas de ciência, enfim, de opinião. São todos esses significados estão entrelaçados com estes choras e automaticamente com o verbo lada'at. Então, lada'at é o verbo saber em hebraico. Agora a gente vai saber como é que a gente conjuga o verbo saber em hebraico. Então, aquele formato que a gente já bem conhece, que a gente sabe que no tempo presente a gente tem 4 conjugações apenas para cada pessoa, do masculino singular, do masculino plural, do feminino singular e do feminino plural. Então, vamos começar pelo masculino singular. No masculino singular, a gente vai ter a seguinte conjugação para as 3 pessoas. Iodea. Iodea. Então, essa é a conjugação do masculino singular. Essa conjugação, devido a esse verbo, ele é um verbo, um tipo um pouco diferente, tá? Ele é tido como um verbo, assim, que a gente vai chamar de verbo irregular, tá? Ele é um dos muitos exemplos de verbos irregulares que a gente vai ter no hebraico. Assim como no português tem verbos irregulares, ou seja, que eles não se encaixam na maioria dos padrões, né? Ele sendo irregular, a gente vai ter essa conjugação um pouquinho diferente. Então, conjugação do masculino singular para as 3 pessoas é iodea. É dessa forma que nós vamos falar, iodea. Agora, para o feminino singular, também vai ser um pouquinho diferente de tudo que a gente viu até agora. A conjugação para as 3 pessoas do feminino singular vai ficar iodaat. Iodaat. Então, a gente tem aqui, dentro dessa palavra, 2 sonzinhos de A, tá? Iodaat. Então, iodá, eu falo iodá, e depois eu falo at. Então, falando rapidinho, iodaat. Então, são 2 sonzinhos de A, você não pode falar iodat. Eu sei, em hebraico, na versão do feminino singular. Agora, no masculino, a gente vai ter a conjugação para as 3 pessoas, que vai ficar da seguinte forma. Iodim. Iodim. Então, veja que aqui a gente vai ter o acréscimo característico do im no final. Então, vai ficar iodim. Iodim. Dessa forma. Agora, para o feminino plural também, tá? A gente vai ter o acréscimo do ot. Então, vai ficar iodot. Iodot. Então, para as 3 pessoas do feminino plural, a gente vai ficar com iodot. Então, essas são as 4 conjugações. A gente já conheceu aqui na iodea, iodat, iodim, iodot. Então, essas são as 4 conjugações do tempo presente que a gente vai usar para dizer eu sei, o homem falando, eu sei, a mulher falando, ou nós sabemos, os homens falando, ou
nós sabemos. Mulheres falando, né? Gêneros e número. Então, só que agora, para isso ficar mais claro, a gente vai ver aqui exemplos, como sempre, de frases com cada um desses, para que você veja como é que a gente pode montar essas frases e como fica o sentido delas. Vamos já? Então, na nossa primeira frase. אני יודע שזה חשוב לך. אני יודע שזה חשוב לך. O que eu tô dizendo nessa frase aqui? Caso aqui, a gente está usando יודע. יודע é a versão do masculino singular. E aqui, então, é um homem que está falando. O אני é um homem. Então, אני יודע שזה. Eu sei que isso חשוב לך. Ou seja, eu sei que isso é importante para você. Isso é o que está querendo dizer nessa frase. אני יודע. Veja, um homem falando, versão masculina, singular. E como que a gente monta essa frase, né? אני יודע ש. Eu sei que eu posso saber algo, eu posso saber que é alguma coisa. Então, por isso que aqui a gente está usando o ש, que é o que seria o que em hebraico. Então, זה a gente sabe que é isso. E חשוב é importante, né? A palavra importante em hebraico, לך, para você. Então, אני יודע שזה חשוב לך. Sei que isso é importante para você. Agora vamos ver essa mesma frase, só que agora um pouquinho diferente, com algumas mudanças. Vamos ver? היא יודעת שזה חשוב לי. היא יודעת שזה חשוב לי. O que eu tô dizendo? No caso aqui, a gente está com uma versão do verbo, da conjugação, do feminino singular. Então, é o יודעת. Então, aqui quem está falando é uma voz feminina. No caso aqui, he é o pronome ela. Então, ela. Ela sabe, יודעת, é assim que eu vou traduzir. היא יודעת, ela sabe, quer dizer, que isso, חשוב לי, é importante para mim. Então, ou seja, o li dá o entendimento de para mim. Ao contrário da frase anterior que a gente disse לך, ou seja, para você, o li é para mim. Então, essas foram as mudanças que houve na nossa frase. Então, היא יודעת, aqui a versão feminina do singular, nessa conjugação do verbo saber. שזה חשוב לי, o חשוב é importante para mim. Então, essa frase, היא יודעת שזה חשוב לי, quer dizer, ela sabe que isso é importante para mim. Agora vamos ver um terceiro exemplo de frase. Agora com a versão do verbo, a conjugação do masculino plural. A seguinte frase. הם יודעים מה שצריכים לעשות. הם com M, ou seja, então é o pronome eles, em hebraico. יודעים, ou seja, eles sabem מה שצריכים, ou seja, o que precisam לעשות, fazer. Então, nessa frase eu estou dizendo isso. Eles sabem o que precisam fazer. Aqui a gente viu como a gente monta uma frase, agora com a versão masculina plural. Então, a gente usou o יודעים. Então, hem, eles. Que? יודעים. Eles sabem. É assim que se fica essa frase, nesse sentido, no hebraico. Agora, essa mesma frase, só que agora no feminino plural. Então, vai mudar as terminações, né? Em vez de im, a gente vai ter ot. Então, vamos lá. Hen, elas, com N no final, então se torna o pronome elas, feminino. E יודעות, ou seja, elas sabem. Então, veja que mudou o verbo também. Hen, יודעות, ou seja, elas sabem, mas שצריכות, o que precisam לעשות, fazer. Então, tudo que vai mudar, seja o número de pessoas e o gênero, então tudo que acompanha a frase tem que mudar. Então, no caso, tudo mudou. Hen, elas, יודעות, sabem, né? Acompanhou o feminino e acompanhou o plural. mas שצריכות, elas precisam. Então, se refere também a elas. Então, precisa mudar também esse verbinho aqui que a gente já aprendeu, que a gente já conheceu aqui também. צריכות, לעשות. Então, nessa versão aqui, a gente está falando do feminino plural e as terminações ficam dessa forma. od. Então, הן יודעות. Elas sabem. É assim que se fica no hebraico. E aí? Aprendeu como dizer eu sei, nós sabemos, elas sabem em hebraico? Espero que tenha ficado tudo claro, né? Como sempre, a gente aprende a conjugar
E também a gente vê um exemplo com cada tipo de conjugação, exemplos de frases, para que fique bem claro como é que monta, qual o sentido, qual o contexto que eu posso apresentar e encaixar aquele verbo. Então, essa foi mais uma mini aula de hebraico. Eu espero que tenha ficado super claro e que possa ajudar você nos seus estudos. Até a próxima. Shalom!